TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 11 de janeiro. Hoje daremos destaque às intervenções emergenciais em Petrópolis. Vamos conversar com moradores da localidade do Quissamã, mais especificamente da rua Francisco Scali, também conhecida como Rua do Túnel. As datas para a aplicação do Enem 2023 já foram divulgadas. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Os funcionários do Hospital Clínico de Correias e do Hospital Nossa Senhora Aparecida reclamam de meses de salário. O 13º e o Fundo de Garantia Trabalhista estão atrasados. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Petrópolis. E neste mês de janeiro, as comunidades Meio da Serra, Rio de Janeiro e outras 5 localidades devem receber ônibus seminovos. A expectativa é que nos próximos meses 40 coletivos sejam implementados à frota. E a Mega Sena acumulou e deve sortear 16 milhões de reais para o próximo sorteio. E se encerra nessa próxima sexta-feira o prazo para os blocos de carnaval de Paraíba do Sul retirarem a autorização para desfilarem em 2023. Notícia e informação com análise sobre as intervenções em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Boa tarde para você que nos acompanha. A gente começa o programa de hoje com uma notícia não tão boa e eu já vou pedir inclusive a nossa produção para colocar a imagem para você na tela. A gente fala sobre um pedido de ajuda que foi enviado aqui para a nossa equipe do Correio Petropolitano e a gente divulga para você então a imagem do Alexandro da Silva Reis, que está desaparecido desde o dia 31 de dezembro. O Wellington, que é o cunhado dele, nos encaminhou então essa informação pedindo essa solicitação de ajuda. O Alexandre ele sofre de depressão e desde o dia 31 ele não apareceu mais e ele mora na localidade do Provisória. Foi o único ponto aonde ele foi visto pela última vez. Vai aparecer na sua tela os telefones de contato da esposa do Wellington e também do Wellington, que é o cunhado dele. A esposa é a irmã do Alexandre. Os telefones estão aqui embaixo para você. Caso haja alguma informação em relação ao aparecimento do Alexandro, ou então você ter acompanhado aí em algum local ele, ou pelo menos alguém aí, você puder compartilhar com os seus vizinhos, com os moradores perto de onde você mora, principalmente dessa região, a família fica muito agradecida e a gente presta aqui a nossa solidariedade também com eles e que o Alexandro possa ser encontrado. A gente muda de assunto porque o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou as datas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, ou seja, o Enem. De acordo com o INEP, as provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Já o período de inscrições vai ser realizado entre os dias 8 e 19 de maio, então atenção ao prazo. O resultado da prova vai ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. O INEP informou ainda que a prova para as pessoas privadas de liberdade serão aplicadas, na verdade, nos dias 12 e 13 de dezembro, assim como a reaplicação da prova do Enem para os candidatos que não realizaram o exame e solicitaram, então, essa reaplicação por motivos de saúde. Obviamente, isso precisa ser comprovado. Vale lembrar ainda que, por meio do Enem, os candidatos podem ingressar no ensino superior com o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que concede bolsas integrais em universidades públicas, também pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas integrais e parciais em universidades particulares, e também o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, que pode
conseguir aí financiamentos de 100% ou parciais das bolsas de estudo. O INEP divulgou ainda as datas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, que vai ser realizado nos dias 7 de agosto. As inscrições vão ser abertas nos dias 22 de maio e seguem até o dia 2 de junho. Está aqui dado o recado para você. Fique atento aos prazos, a gente sabe que ainda falta um período extenso, mas é importante ficar aí de olho no calendário para não perder as inscrições. E a gente vai falar então agora sobre economia, é importante, viu? Porque dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontaram que as vendas do varejo recuaram 0,6% no mês de novembro. O volume de vendas do comércio varejista brasileiro recuou 0,6% de outubro para novembro de 2022. Essa é a primeira queda desde julho do ano passado, menos 0,2%, e veio depois de uma alta de 0,3% na passagem de setembro para outubro. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, PMC, divulgada neste dia 11 de janeiro pelo IBGE. Com o resultado, o setor se situa no mesmo patamar que junho de 2022 e 3,6% abaixo do recorde da série, ocorrido em novembro de 2020. O varejo apresentou, no entanto, altas na média móvel trimestral, 0,3%. Na comparação com novembro de 2021, 1,5%. No acumulado do ano, 1,1%. E no acumulado de 12 meses, 0,6%. Em novembro, 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram redução no volume de vendas. Combustíveis e lubrificantes, menos 5,4%. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, menos 3,4%. Livros, jornais, revistas e papelaria, menos 2,7%. Tecidos, vestuário e calçados, menos 0,8%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, menos 0,3%. Além de supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo, menos 0,2%. A receita nominal do setor cedeu 0,3% no período, mas cresceu 10,5% na comparação com novembro de 2021, 14,6% no acumulado do ano e 14,1% no acumulado de 12 meses. A gente vê que apesar dessa queda em novembro, teve essas altas aí nos últimos 12 meses e também em relação ao ano de 2022, quando comparado ao ano de 2021. A gente vai acompanhar todos esses dados, a gente sempre traz aqui para você dados em relação à economia, ao setor de serviços, emprego, desemprego. Obviamente são coisas que mudam o nosso dia a dia e que afetam e muito, inclusive o nosso bolso na hora de pagar as contas e de ir às compras. A gente muda de assunto, já que falamos sobre dinheiro, o concurso da Mega Sena 2.553, realizado na última terça-feira no espaço de loterias da Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das dezenas, viu? E a Mega Sena acumulou. Os números sorteados foram 13, 15, 53, 54, 55 e 58. O próximo concurso, 2.554, na quinta-feira, dia 12, deve pagar o prêmio de 16 milhões de reais. A quina teve 31 ganhadores e cada um vai receber R$ 61.501,75. Os 2.575 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.057, além de 72 centavos. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 8 horas da noite, no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. É isso aí, boa sorte para você que vai realizar aí mais uma aposta para a Mega Sena. Inclusive, os sorteios podem ser feitos também, hoje em dia, até pelo próprio WhatsApp das caixas lotéricas, é possível também pela internet e tem o custo aí de R$ 4,50, aposta simples com 6 dezenas. Antes da gente falar sobre Petrópolis, uma atualização em relação aos ataques, à invasão à sede dos Três Poderes em Brasília no último domingo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, do Brasil, publicou uma nota lamentando e repudiando com veemência os fatos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília.
com a invasão de manifestantes a prédios públicos, obras e artigos do patrimônio da cultura nacional foram depredados. A agência lembra que Brasília está inscrita na lista de bens do patrimônio mundial da Unesco desde 1987. O reconhecimento engloba as características urbanísticas e arquitetônicas da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. Mais uma vez aí, né, a gente vê o mundo, os reflexos disso no mundo em relação às manifestações e à invasão na sede dos Três Poderes em Brasília no último domingo. E agora a gente vai para uma notícia muito difícil. Olha só, os prestadores de serviço da área de saúde de Petrópolis têm passado por meses de incerteza e insegurança. Funcionários do Hospital Clínico de Correios e do Hospital Nossa Senhora Aparecida reclamam de meses de salário, 13º e do Fundo de Garantia Trabalhista, o FGTS, que estariam atrasados. O Hospital Clínico de Correios pagou em outubro uma parte de R$1.000 e está faltando a outra parte. Pagaram o mês de novembro e está faltando dezembro e 2 13º. No Hospital Nossa Senhora Aparecida, falta o pagamento em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro. E também não pagaram o 13º. Essa informação foi dada pelo presidente do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Petrópolis, José Fernando de Assunção. O presidente ainda relata que nos mais de 300 processos de causas trabalhistas, a dívida dos hospitais com os trabalhadores ultrapassa R$4 milhões. Ele fala o seguinte, abre aspas, eles falam que a situação está difícil para eles, mas e para o funcionário? Como é que você se sustenta? Fecha aspas, diz o presidente. Em nota, o Hospital Clínico de Correios informa que o HCC ajuizou uma ação em face da União no Ministério da Saúde, onde está aguardando o cumprimento da decisão favorável ao hospital, sob pena de multa diária, em virtude do final do ano, e a Justiça entrar com o processo só para eles saberem, nesse caso, né, e vamos receber o valor em janeiro. Esse valor que está reservado para o pagamento do 13º salário e do ano de 2022 e 2021, que vai ser parcelado, com a finalidade de deixar os funcionários com as suas demandas atendidas. O HCC ainda completa, quanto aos processos ajuizados, informamos que o hospital tem observado o devido processo legal trabalhista na forma da legislação vigente e, quando houver condições financeiras e a devida ordem judicial, eles serão integralmente quitados. Por fim, o hospital justifica que os problemas financeiros enfrentados são consequências da administração de Alexandre Pessurno, que, segundo o Hospital Clínico de Correios, ele aplicava práticas que, obviamente, não eram favoráveis em relação à administração do hospital e que a nova administração repudia as ações que eram adotadas. Olha que situação complicada você ter. Imagina você que está em casa nos acompanhando, ir para o trabalho normal todos os dias e você ficar 3 meses com salário atrasado. 3 meses. E no fim do ano, o 13º, que seria utilizado inclusive para as compras de Natal, ou então para o pagamento de algumas dívidas, ou até para pagamento agora das contas de janeiro, que geralmente são contas em que há um maior gasto, né? Tem o IPVA, por exemplo, para quem tem veículo, existe IPTU, tem a questão em relação ao material escolar. A virada do ano é sempre um gasto maior para os brasileiros. E você não tem direito a esse salário. Como que você trabalha? Como que você vai para o seu trabalho motivado? Como que você vai para o seu trabalho animado, sendo que você tem o seu salário atrasado? E me desculpa, mas a justificativa que é dada de que quando o processo sair, eu acho curioso. E aí eu faço o questionamento aqui para os responsáveis o seguinte: se um paciente for para fazer um tratamento e atrasar o pagamento, eu duvido que os procedimentos e os atendimentos vão continuar sendo realizados. A pessoa vai ter que arcar com os custos dela, independentemente do valor. Agora, justificar
que por conta de lei trabalhista, que por conta de processo, o trabalhador ele não tem nada a ver com isso. A partir do momento que ele sai da casa dele, pega o transporte público, o carro, o que seja, vai para o trabalho, cumpre as suas horas de trabalho, ele tem o direito de receber o salário dele. É impressionante como aqui em Petrópolis, esses dois hospitais, essas duas unidades são, com frequência, problema para funcionário em relação aos pagamentos. Por que não tem a transparência? Ou então, pelo menos, o mínimo que a gente espera é a decência de falar, olha, estamos atrasados, podemos fazer isso, vamos conversar com os funcionários, vamos procurar medidas para que vocês possam, de alguma forma, não ficarem prejudicados, mas não acontece. Não acontece. E se realmente as coisas estão tão difíceis, por que o hospital não fechou? Por que não passou, então, a responsabilidade dos hospitais, dos serviços? Se realmente estivesse dando tanto prejuízo. Porque ninguém gosta de perder dinheiro. A primeira coisa. Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, assim, é responsabilidade, um mínimo de responsabilidade com os funcionários que precisam sair das suas casas, que tem criança em casa, que tem filho, que precisa pagar as contas, da mesma forma que qualquer outro trabalhador precisa dos seus direitos e tem que sim cobrar. Tem que sim cobrar e a gente vai acompanhar isso aqui. Inclusive, essa matéria, foi no nosso jornal Correio Petropolitano, está nas bancas, você pode acompanhar todo esse material. Está no nosso site também, tvc16.com. E, infelizmente, a gente vê mais uma vez esse problema aqui em Petrópolis em relação aos hospitais. Triste essa situação. E uma informação importante para você que é representante de bloco de carnaval em Paraíba do Sul, está chegando, viu? Carnaval próximo mês. Atenção ao prazo, porque a última chamada para retirar a autorização para desfilar no Carnaval de 2023 vai se encerrar na próxima sexta-feira. Tire a autorização para que o seu bloco possa participar. É necessário para isso ir na Fundação Cultural até a próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro. Está aí na imagem para você o passo a passo, a data, o horário de atendimento é de 9 da manhã às 4 horas da tarde, para você ter essa autorização e não ter problema em relação aos blocos de carnaval, aos desfiles agora em fevereiro. Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre Três Rios, porque a Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios, por meio de um laudo de vistoria realizado por um engenheiro ambiental responsável, está realizando uma substituição de árvores na rua Padre Conrado. Algumas árvores atuais estão oferecendo risco de cair e também estragando a calçada, o que pode gerar riscos aí para veículos e os pedestres, além disso a fiação da energia elétrica, né? Os pontos da calçada danificados pela retirada das árvores vão ser refeitos pela Secretaria Municipal de Obras. Então, fiquem de alguma forma tranquilos em relação a isso. Você, terriense, fique atento para saber se eles vão realmente realizar essas obras e, inclusive, pode compartilhar aqui com a gente se essas obras são feitas. As novas plantas, né, as novas mudas que estão sendo plantadas nessa região, elas têm uma altura média, o que não vão impactar, então, para a calçada, né, tanto para a calçada quanto também com risco em relação à queda. As árvores são de médio porte, vamos dizer assim. Então, você que está acompanhando aí nessa região de Conrado, elas vão ser alteradas. As árvores que também são plantadas são das quaresmeiras, que é aquele pequeno porte, médio porte que eu comentei, que não atrapalham também na rede elétrica. Todos os plantios, inclusive, estão no plano de rearborização urbana da Prefeitura de Três Rios. E para você que está nos acompanhando, a gente vai ressaltar agora a saúde, porque a Secretaria de Estado de Saúde criou o painel Dengue. A plataforma atualiza semanalmente os casos de doença nos 92 municípios do Rio.
A Secretaria de Estado de Saúde lançou na última terça-feira o painel Dengue. A plataforma oferece aos cidadãos e às prefeituras dados sobre a evolução do agravo nos 92 municípios do estado, com a atualização semanal. Estão disponíveis informações sobre o número de casos por região e município, internações e óbitos, além de perfil dos pacientes como faixa etária e sexo. Um levantamento da Secretaria aponta que em 2022 foram registrados 11.400 casos de dengue e 16 óbitos pela doença no estado, contra 2.882 casos e 4 óbitos em 2021. Em 2019, foram registrados 32.514 casos de dengue. É importante ressaltar que o estado do Rio de Janeiro não passa atualmente por uma epidemia de dengue, mas é preciso agir para evitar um possível aumento exponencial dos casos neste verão. Os dados que compõem a plataforma são emitidos pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM, do Ministério da Saúde. A plataforma será atualizada às sextas-feiras e estará disponível no site da SES, saude.rj.gov.br. Importantíssimo esse tema. A gente lembra para você, esse período de verão, de chuvas, é importante tomar algumas medidas para evitar a proliferação do mosquito da dengue, que também é da zika e da chikungunya. Dentre as orientações, a gente inclusive já passou elas aqui para você. Deixar os vasinhos de planta com areia até a borda, para se evitar o acúmulo de água, verificar os pneus se estão também com acúmulo de água, as piscinas devem estar bem vedadas, assim como as caixas de água também. Se você tem alguma garrafa em casa ou então no seu quintal, na sua varanda, essas garrafas têm que ser colocadas de cabeça para baixo para evitar também o acúmulo de água dentro dessas garrafas. São ações simples, rápidas e que podem ajudar e muito aí no combate à proliferação do mosquito da dengue. Além disso, se você tem algum vizinho ou que tem algum terreno, alguma coisa do lado, baldio, então que tem esse acúmulo de água, ligue para a Secretaria de Saúde, para a Vigilância Sanitária, peça uma equipe para fazer uma fiscalização, para passar as orientações em relação a esse tema. É fundamental, principalmente nesse período agora em que chove um determinado período, para depois e aí aquela água fica acumulada. E já que falamos sobre água, a gente vai colocar para você agora o risco geológico da cidade de Petrópolis. A Defesa Civil emitiu um novo risco geológico aqui para o município na tarde dessa quarta-feira. Você acompanha aí com a gente os sinais de instabilidade do solo que podem ocorrer apesar do volume pluviométrico ser pequeno. As chuvas são muito regionalizadas. O distrito da Posse é o distrito em que o risco geológico é baixo. Todas as outras regiões, o risco geológico se mantém muito baixo. A Defesa Civil ainda ressalta que as áreas de risco para os moradores dessas regiões mantenham um alerta e principalmente que não permaneçam em áreas interditadas. Além disso, a Defesa Civil já emitiu alerta em relação a pancadas de chuva moderada a forte para a tarde dessa quarta-feira. Você, então, morador aqui de Petrópolis, fique atento aos alertas da Defesa Civil. Se você ainda não se cadastrou, pega o seu telefone, manda uma mensagem de texto com o número do seu CEP para o número 40199 e você vai receber os alertas da Defesa Civil e também os riscos, as informações meteorológicas em relação ao município de Petrópolis. A gente faz um rápido intervalo. Antes eu lembro a você que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso site, Facebook e também YouTube. Muito bom ter a sua presença, a sua companhia, você que nos acompanha em Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes e Paraíba do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta após o intervalo para falar sobre obra, para falar sobre intervenção, que infelizmente foram paralisadas aqui em Petrópolis. E com a chegada cada vez mais do período de chuvas fortes, como a gente já tem visto, um grande volume de chuva, são dias já chovendo um dia consecutivos, a preocupação dos moradores é para que o que já foi feito não seja prejudicado e, obviamente, a segurança também desses moradores. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta hoje e a gente vai falar sobre, mais uma vez, moradores de Petrópolis, sobre as obras emergenciais para o município e, é claro, a preocupação da população petropolitana em relação às chuvas, que na verdade já chegaram. A gente conversa hoje mais uma vez com o Alito Fraguas, morador da Rua Francisco Scali, também conhecida como Rua do Túnel, e que, infelizmente, dessa vez, né, Elito, não é para falar de uma coisa boa, né? É para a gente falar sobre preocupação, é para a gente falar sobre obra atrasada, né? Exatamente. Boa tarde. A gente está com um problema muito sério com essas obras agora, porque a nossa obra estava andando, só que o prazo da nossa obra termina dia 31 agora. E é uma obra emergencial, existia uma segunda etapa. Mas com o cancelamento das licitações, a nossa obra não tem continuidade. Então, uma boa parte do que era para ser feito na primeira etapa não vai ser feito porque as chuvas não deixaram. E seria feito na segunda, mas como foi cancelada a licitação, quando é que isso vai ser feito? E é uma parte primordial da obra. E a gente lembra, inclusive, que essa é uma preocupação, porque além do prazo, obviamente, e isso acumula para a próxima licitação, enfim, você tem a questão da chuva, por exemplo, que tudo bem, a gente entende que a chuva não pode, né, a gente não controla a chuva, mas gera uma preocupação muito grande
porque isso interfere no que já foi feito, né, Hélio? Exatamente, exatamente. Porque eles fizeram uma parte para controlar as enxuvas que seriam vindo agora. E teria uma segunda etapa, que seria a concretagem de fundo, algumas outras partes, que são complemento dessa. Então, assim, muito do que eles fizeram depende dessa segunda etapa, que senão vai ser jogado fora, literalmente. E ano passado a gente aprendeu com isso, porque a licitação demorou para ser feita, então a nossa obra só começou em agosto. Então, e não deu tempo de ficar pronto por causa da chuva. Dos 120 dias que eles tinham para trabalhar, só trabalharam 53. Então, se não licitar agora, vai licitar quando tiver com o tempo já mais estável, demora 60 dias. 60 dias perdido novamente. E aí eu pergunto, ainda tem um outro agravante? Existiu agora, apesar de se manter o mesmo governo, existiu a troca na secretaria, Exatamente. né? E aí teve a junção da Secretaria de Obras com a Secretaria de Cidades. Isso também é um ponto preocupante para os moradores lá da região, né? Isso, não só para nós, para a cidade inteira, porque aí, é assim, embora seja o mesmo governo, mudou a secretaria. Então, tudo que era do anterior parou e vai começar novamente daqui para frente. Então, assim, pode ser até o mesmo secretário? Pode, mas tem que ser reavaliado tudo, é feito tudo novamente. Então, o projeto que era preciso ser feito e ser tocado esse tempo todo foi interrompido no meio. Agora, Hélio, meu questionamento é o seguinte. A gente conversou tem pouco tempo, falamos sobre, né, o otimismo dos moradores lá da região, falamos sobre a associação dos moradores que estava engajada em relação à atuação lá na região e que isso também fez a diferença para que as obras fossem realizadas. Hoje esse sentimento de otimismo ele deixou de existir? Como que está os moradores ali na região? Qual que é o sentimento que vocês têm vendo esse cenário agora? Então, literalmente, a gente perdeu um pouco do otimismo, porque, eu vou ser sincero na maneira que eu penso, parece que a nossa obra foi um pouco eleitoreira. Então, assim, passou a eleição, esqueceram da gente, ou esqueceram da cidade. Literalmente, esqueceram esse ponto. Então, a gente está sendo jogado para o canto novamente. Então, a gente está querendo mostrar que não é. Assim, a gente conversou tem 1 mês e meio atrás. Então, mudou, dia 1º desse ano, mudou tudo. Então, até aquele ponto a gente estava com bastante otimismo. Chegou agora, a gente viu o que está acontecendo e foi nós que descobrimos primeiro que todo mundo na cidade. Então a gente começa a acompanhar tudo, a gente vai vendo as obras, a gente começou a ver que a CEINFRA tinha mudado de nome. Qual é a consequência disso? E começamos a procurar isso. E entramos com todos os órgãos para ver o que podia ser feito. Então, assim, para ter uma ideia que a associação está de olho em tudo. Então conseguimos ter uma boa visibilidade para frente do que ia acontecer. Mas se a gente não brigar agora, não dá tempo. Não dá tempo de novo. E aí, Hélio, eu pergunto o seguinte, qual que foi a primeira medida que vocês tomaram? Vocês procuraram de alguma forma as secretarias, o Ministério Público? O que foi repassado para vocês a partir do momento que vocês fizeram essa cobrança? Então, a gente entrou em contato com a própria CEINFRA, que era o antigo órgão, eles pediram 15 dias para responder o que seria feito. Então, assim, nem eles sabem ainda o que vai ser feito. Só que esses 15 dias de atraso é 15 dias para frente na nossa obra. Então a gente deu entrada novamente com mais algumas coisas, estão procurando o Ministério Público novamente, procurando todas as secretarias e correndo de todos os lados, porque a gente está se cercando de todos os lados, que foi assim que a gente aprendeu agora. Então assim, não adianta eu pedir para um e não vir nos outros para ser reportado. Então a gente foi em todos os órgãos para ver o que pode ser feito. E se não conseguir nada, a gente não tiver uma resposta nos próximos 15 dias, a gente vai fazer manifestação novamente, vai começar tudo que a gente começou desde o início. Nossa briga volta ao zero novamente, começamos com tudo de novo. E a preocupação, e aí você comentou em zero, é para que as obras que já foram realizadas não se tornem zero de novo, né? Porque exatamente. A gente chega agora nesse período de chuva e, como você comentou, é uma obra complementar à outra. Se o que já foi feito for danificado, tem que começar tudo de novo, né? Isso, assim, explicando mais ou menos, eles tamparam um buraco que estava aqui e fizeram o tamponamento dele. E tem que levar uma laje com ferragem em cima. Essa laje com ferragem ainda não foi feita por causa das chuvas. Agora imagina, vai vir as chuvas e isso aqui pode ser retirado novamente, porque não tem uma base para segurar. Eles fizeram o tamponamento para passar essa chuva. E é literalmente isso, a gente perder tudo que foi feito. Agora, Hélio, a gente sabe que a questão das obras é muito importante, e isso não só lá, mas a gente vê um atraso em relação a obras, não só lá na Rua Francisco Scali, e aí nesse ponto, mas a gente vê em outros lugares também, como por exemplo, Morro da Oficina, Vila Felipe, Chácara Flora, e de alguma forma você como petropolitano também, de alguma forma isso também te assusta, né? Porque a licitação para o Morro da Oficina, por exemplo, foi feita essa semana. Para o Vila Felipe era para ter sido em novembro,
eu ainda não consegui acompanhar tudo, mas a gente não vê intervenção sendo realizada e a gente está há tecnicamente um mês de completar um ano da tragédia de fevereiro. Ou seja, parece que o interesse em relação à realização dessas obras não tem sido mais um ponto importante para as gestões, né? É o que acontece. Eles estão deixando a desejar muito nesse ponto. Então, assim, se é planejamento que a gente fala que tem que ter, não teve nenhum. Então, a gente está vendo esse ponto. Você olha alguns lugares, está do mesmo jeito, aquelas pedras estão no mesmo local até hoje. Então, assim, depois de um ano, e agora que a gente vai começar a licitar essa parte, vai demorar de 60 a 90 dias para começar. Você pode licitar agora, mas para a empresa entrar é de 60 a 90 dias. Então, assim, não poderia ter feito antes. Tudo bem, não pode mexer com ela na época de chuva. Tudo bem, você licita ela na época da chuva, o que você vai fazer com ela na época que não tem chuva? A época que está chovendo é agora. Então, assim, você tem que licitar tudo que era para mexer agora. E a gente não está vendo se movimentando. É assim, a gente está trabalhando com reação. Aconteceu isso, caiu um muro no Quissamã. Beleza. A gente estava lá, o muro caiu, mas já está para cair desde o ano passado. Então, agora só mexeram nele depois que caiu. Então, assim, é uma coisa que eu estou sentindo muita falta. Eu sinto perdido algumas pessoas, vendo as pessoas trabalhando desse jeito. E é em todos os bairros, não é só no meu. A gente estava conversando agora aqui em relação ao asfalto. Algumas coisas estão abrindo, lugares em Nogueira, algumas coisas que a gente está ficando assustado. Porque literalmente parece que a cidade está afundando. Literalmente afundando. E esse ponto que ele comentou agora é importantíssimo porque não é que nós aqui, quero dizer, quando falo nós, a imprensa petropolitana, queira assustar o morador, não é isso. É justamente para que você tenha consciência do que até agora não está sendo feito, porque vai chegar a um ano, a gente vai fazer 11 meses agora nesse fim de semana da primeira tragédia do dia 15 de fevereiro, e daqui a um mês a gente completa um ano dessa situação. E você vê que em alguns pontos, realmente, nada foi feito. O atraso, por exemplo, para a limpeza de bueiros e desobstrução é enorme, enorme. Inclusive, o Hélio estava comentando comigo aqui antes da gente começar o programa que em alguns locais esse trabalho não está sendo feito e quando é feito é meia boca, não é isso, Hélio? Então, o bairro Esperança, que é um bairro acima do Quissamã, a gente está até na coisa da nossa associação lá, a gente foi chamado por um morador para tentar ajudar ele que é de outro bairro. Porque não foi feita a limpeza dos bueiros, a chuva veio no bairro Esperança, estava com problema lá numa galeria, estava inundando o bairro inteiro e quando chega num certo pedaço, o Quissamã é mais baixo, a água vinha e estava escorrendo por trás das casas do bairro. Então, assim, mais um problema de barreira que poderia acontecer por causa dessas águas. Por quê? Não limparam a rede pluvial. Inclusive, a gente ressalta aqui que a gente sabe que a Condep tem informado, que tem feito a limpeza de diversos bueiros, que contratou gente, só que realmente acompanhar esse serviço, ver esse serviço, poucas vezes eu vi funcionários realizando esse trabalho. Inclusive citei muitas vezes aqui no programa em relação a bueiros, que eu citei o nome da rua e aonde que ele estava e que não tinha sido limpo. E isso levou pelo menos uns 2, 3 meses para comentar. Isso porque o projeto, o Correio Petropolitano Debate, você sabe, começou tem 3 meses e durante esse período todo a gente cobrou as ações em alguns determinados pontos, porque a gente passava por esses pontos todo dia, acompanhava isso, para saber se realmente estava sendo feito. E demorou muito por conta disso, muito. E agora eu pergunto, Hélito, em relação às chuvas desse ano, qual que é a preocupação que vocês têm nesse momento? Porque o cenário de otimismo, o cenário de alívio, vamos dizer assim, muda completamente quando você vê que a obra foi paralisada, né? Isso, então. A empresa ainda está lá fazendo algumas partes, só que ela vai parar. Dia 31 parou. E não vai concluir o que teria que estar no cronograma dela, porque parou. Então, assim, é de assustar perder 6 meses de obra praticamente ali por falta de uma licitação. É de assustar. É assim, você está rasgando dinheiro público nisso. Então, a gente está tentando ver que se aproveite todo esse material, tudo que foi feito. A empresa está lá, tem noção do que está acontecendo. Então, assim, não adianta eu chegar agora também, vir com uma empresa nova ali e falar assim, ó, vamos tentar fazer aquilo. Eles ainda não conhecem o local. Essa empresa está lá, demorou 3 meses para entender o que era. Então, eu sei que tem um projeto, tem tudo, você pode seguir esse projeto. Mas tentar acelerar esse passo. Porque senão, na próxima chuva, a gente pode abrir mais buracos em outros pontos. A gente tem buracos ainda no fundo dele ali, de 80, de 70 centímetros. Buracos são insignificantes perto do que eram. Só que nós temos. Então, assim, se não concretar esse fundo, esses buracos hoje tem 70. Na próxima chuva, quanto é que tem?
Hélito, a gente tem visto que, por exemplo, Itaipava tem registrado diversas pancadas de chuva e diversos alagamentos, e a gente parece que vê que é um indício também de como que a cidade está frágil em relação à estrutura em si para as chuvas. Você acredita que está faltando ainda investimento em relação à prevenção aqui no município, até mesmo para educação das pessoas, de conscientização, e também, obviamente, em relação às obras? Também. E eu acho que a gente não tem técnico suficiente para isso. A gente, literalmente, é aquela história, o que eu estava falando em relação à reação. Gente especializada para cada área. A gente está colocando pessoas que não são especializadas nessas áreas. Então, assim, desculpa falar, mas a prefeitura nossa, a gente tem, tudo bem, tem a defesa civil, mas a gente tem que ter mais gente para isso. Porque não dá conta de um engenheiro que nem está na defesa civil, ele atendeu uma ocorrência aqui, daqui a 20 minutos ele não consegue se concentrar nessa. Então o laudo fica preliminar, que a gente ficou com laudos preliminares durante tempo. Nós temos no bairro lá uma barreira que está caindo lá há 3 anos, e agora começou a cair novamente, mas cadê o engenheiro para dar o laudo definitivo que tem que ser feito? Isso é uma coisa, então faltam pessoas especializadas na nossa cidade. Então, assim, passa ano, muda ano e continua faltando. Teria que ter uma equipe técnica, até para limpezas de bueiros. Tem que ter alguém para fazer isso todo ano, não é agora. Então, assim, ele está pagando por uma coisa que não foi feita há muitos anos. Então, agora tentar resolver isso eu sei que vai demorar. Mas drenagem de rios, o limpa-rio tem que ficar aqui o ano inteiro. Não é só agora, nessa época. Então, assim, o problema nosso é isso. A gente está tentando fazer conter uma coisa que já está uma avalanche em cima da gente. Aí você vê tantas coisas para fazer ao mesmo tempo que não dá. Se você fosse fazendo isso durante um ano inteiro, palativamente, teria resolvido. E não fazem. Esse é um problema. Exatamente. É a questão do paliativo e do preventivo. Paliativo você realiza depois que já aconteceu. Por exemplo, a queda no muro do Quissamã. Se já existia o risco dele cair, a responsabilidade de você, de alguma forma, fazer uma obra ali, pelo menos de contenção daquele muro, era importantíssima, até porque só não teve vítima porque caiu de madrugada. Por causa de 2 segundos não teve a vítima, tá? A filmagem a gente tem e eu estava lá 1h30 da manhã. Então, assim, ele era 150 metros da minha casa. Então, assim, me ligaram, eu estava em outro local, eu fui para lá. Então, uma das primeiras pessoas que saiu, que fez check-in antes da prefeitura, antes de todo mundo lá. Então, assim, a filmagem tem, o carro passa, o muro cai atrás do carro. 2 segundos. 2 segundos para não ter vítima. Então, assim, se a gente continuar contando com a sorte, a gente não vai muito longe, não. E isso 1h30 da manhã, numa virada de ano. Imagina se isso acontece meio-dia, num dia de semana. Voltando o pessoal do colégio. A responsabilidade, olha o risco, a responsabilidade que, nesse caso, uma pequena obra, algo tecnicamente simples, ocasionaria para uma família, por exemplo. E aí a gente traz esse reflexo para você ter dimensão do que ainda falta para a gente fazer aqui no município, em relação às intervenções, em relação à limpeza, em relação à campanha em prevenção para a população, porque muito ainda está para ser feito. Eu queria perguntar o seguinte, Hélito, durante todo esse período, vai fazer quase aí 1 ano, você acreditava que fosse demorar tanto? Porque eu me lembro de uma recordação muito grande, inclusive, não fui nem eu que fui para a reportagem, foi a nossa repórter, a Rafaela Cordeiro, logo depois das tragédias, e o prefeito disse o seguinte: a gente aprendeu muito hoje, só que ele está no seu 3º mandato, e o vice-prefeito era o prefeito em 2011, quando aconteceu, por exemplo, no Vale do Cuiabá. Então, assim, que aprendizado, fica o meu questionamento aqui, porque você passar por essas situações 2 vezes, ter um vice-prefeito que passou por essa situação também, e essa demora para as intervenções, para as ações, traz, acho que, um sentimento de muita indignação em relação ao Petropolitano. Isso, deixa uma revolta, porque, assim, que nem a gente falou, contar com a sorte é o que a gente tem feito todos esses anos. Então, assim, a sorte não acertar uma barreira à sua casa, a sorte no muro não cair em cima do... Então, assim, se a gente aprendeu com isso, aprendemos como? Como não fazer, porque você está fazendo totalmente errado todos esses anos. Tudo bem que a gente aprende com nossos erros. Se fez errado, faz diferente agora, por favor, porque não dá mais para contar com a sorte, literalmente. E, Hélito, como que é para você, mais uma vez,
dentre tantas as vezes que você já conversou até com a nossa equipe, inclusive lá na rua, ter que de novo chegar e pedir para fazerem as obras? Então, parece que eu estou tampando o sol com a peneira, sentir derrotado, literalmente. Dá um sentimento de derrota, porque lutou, quando parece que vai sair, volta tudo para trás novamente. Então, assim, ter que pedir. Eu vou sair daqui a pouco vou para uma audiência novamente. Você sabe o que é isso? Ter que ficar toda hora nisso. A minha vida já estava estagnada. Agora, então, só vivo relacionado a isso. Então, ter que implorar por um direito seu o tempo inteiro, mostrar que se não acontecer isso vai abrir, vai matar gente. Minha perna não é exemplo. O que aconteceu comigo não é exemplo. Se aprenderam, por que não faz? Então, se aprendeu, o que é isso aqui? Isso aqui é um sinal disso. Então, assim, eu olho todo dia, aprendo a não pisar mais em certos locais, não escutar tantas pessoas. Então, aprendo isso todo dia. Tá? Olhando o quarto de manhã cedo, vejo isso. O que falta para eles? O que falta? Assim, uma pergunta literalmente é essa. O que falta? Já que aprenderam? Então, vamos lá, vamos consertar. Vai terminar a concretagem do fundo do túnel. Se o governo do estado não tem possibilidade de fazer, o INEA tinha uma verba para isso. O INEA vai e assume. Ah tá, continua sendo no governo do estado. A prefeitura assume, pega essa verba e coloca. A empresa não é de Petrópolis? Então, o que está faltando? Eu quero entender essa parte, eu não consigo entender, literalmente. E acho que esse é o sentimento de todo petropolitano. Em todas as obras. A da 24 de maio, tantas. A gente não entende quais foram as escolhidas. Eu entendo o túnel extravasou, porque senão inunda centro. Além de tudo. Mas por que essa aqui é muito mais importante que a outra? Porque ali perto do Palácio Cristal, que era um pedaço que caiu, um pedacinho do muro, era mais importante que a da Olavo Bilac, de todas as outras. Eu quero entender isso. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. E a gente vê esse reflexo porque na Rua Ipiranga, uma das principais ruas aqui da cidade, teve esses dias de deslizamento lá também por conta das chuvas. No Vale das Videiras, foi impressionante a gente ver o tamanho das rochas que se deslocaram e desceram na rua após as chuvas também nessa semana. Para você ver que desde a última sexta-feira, dia 6, sexta-feira, até 6 horas da noite de ontem, foram 125 ocorrências da Defesa Civil, incluindo aí queda de árvore, deslizamentos. Tudo bem, não tiveram vítimas, mas é o que o Hélito falou. Você contar com a sorte nesse ponto é muito arriscado, porque se o ônibus, por exemplo, do Vale das Videiras está passando pelaquela região naquele momento, quantas vítimas não teriam sido? Se o muro lá na Rua Quissamã caísse em cima de um veículo ou num momento mais movimentado, quantas vítimas já não seriam? 242 pessoas e 2 desaparecidos ainda não é o suficiente? Fica esse questionamento também. E, Hélito, outra pergunta. A gente conversou ontem aqui também com o pessoal do Vale do Cuiabá e a gente vê que a questão também em relação à moradia, à habitação, também é um problema que a gente vem enfrentando há anos e há décadas e que pouco tem sido feito pela gestão, né? Isso, então, a gente tem um prédio que está aqui, foi comprado, que ainda está parado. Fora as outras obras que estão paradas, as que foram feitas que estão com problema. Então, assim, tem prédios que foram entregues agora com moradores que problema de esgoto, tudo. Então, assim, falta qualidade, falta competência e falta se mexer. Sabe o que é? O erário da prefeitura, a gente vê todo mundo que está ali, tem gente demais para não fazer nada, literalmente. É muita gente andando para lá e quem está trabalhando, você vai ver que nem a obra do muro que teve ali, tinha 5 trabalhando, 7 olhando. Agora me pergunta, quem é que estava recebendo mais? Os que estavam trabalhando e que estavam olhando? Então, assim, são coisas que me deixam revoltado e acho que metade da população. E se você vê um montão de gente parada ali, algumas são responsáveis, tudo bem, tranquilo, mas 7 é demais. Então, assim, você gasta o dinheiro no local errado. Então, assim, você vê o pessoal lá, está sem moradia desde 2011. Mas teve gente que teve moradia agora. Qual foi a diferença? Esse critério que eu também não entendo. Não entendo. Exato. E, inclusive, eu ressalto até isso aqui mais uma vez, há um mês mais ou menos, 1 mês e meio no máximo, eu vi um funcionário da Condep pintando um poste, literalmente pintando um poste. O poste tem lá, sei lá, 5 metros, e ele estivesse pintando 1 metro do poste, próximo ali à Praça da Liberdade, bem em frente ao portão da Casa da Educação, ali Barão de Mauá, em frente, literalmente, aquele poste ali.
quê? Eu pergunto, para que fazer a pintura desse poste? O que isso vai interferir? De onde está saindo, por exemplo, o valor dessa tinta? Para que ele está fazendo esse serviço? Por que ele não poderia estar fazendo, auxiliando na desobstrução dos bueiros, por exemplo, ou na limpeza da via, até mesmo para que não tenha essa obstrução dos bueiros, né, por conta do lixo? São questões simples, que você vê que realmente não existe necessidade nenhuma. Hélito, eu pergunto o seguinte, você falou que vai para uma audiência. O que você pretende falar nessa audiência? Essa audiência vai ser no Ministério Público? Ministério Público. O que você pretende? Qual que é a reunião que vai ter lá? Se puder compartilhar com a gente. É sobre um terreno que tem no Quissamã, perto de onde o muro caiu, que ele, toda vez que ele é vendido, quem compra faz uma obra ali, e essa obra ajuda a piorar a situação do túnel extravasor. Então, assim, essa audiência é uma audiência que a gente deu entrada em 2011. Vai ter audiência agora, então, assim, é uma parte que está indo um pouquinho mais para frente. A gente está tentando resolver uma parte disso para quem for o dono do terreno, obrigar a prefeitura a estar lá e fazer a limpeza é um rio que corta ali e entra no túnel extravasor. E vamos acrescentar nessa audiência essa parte da própria obra, que teria uma audiência 2 dias atrás, só que ela teve um empecilho e não houve. Então, assim, vamos para mais uma e semana que vem tem outra, e daqui uns 15 dias talvez tenha outra. Então, assim, estamos brigando no que dá. Algumas coisas a gente não consegue, que nem há um mês e meio atrás a gente conversou sobre o telhado da nossa casa. Eu sei o que está no meu bairro, mas tem muita gente dos outros bairros que sabe que está com problema, da 24 de maio, só que eu não vejo procurar. Então, assim, uma coisa que eu, pelo menos a nossa associação está fazendo, a gente está chamando muita atenção para o nosso problema. E o nosso problema ali, literalmente, é o problema da cidade inteira, como todo mundo é. Só que se eu não souber o que está acontecendo em outro local, vai ficar no esquecimento, e é o que estavam fazendo. Essa audiência que vai ter agora é sobre esse coisa, mas no resto a gente está mostrando todos os problemas que tem, a gente está fazendo um acompanhamento total. A gente tem um problema muito sério lá em relação à coleta de água pluvial. A gente queria uma reunião com a Água do Imperador, não conseguimos. Queríamos ver o plano que eles têm para aquilo, não tem. E nosso esgoto é cobrado. Então, assim, são coisas que são cobradas da gente, a gente paga o imposto, mas não é refletido na benfeitoria no município. Então, eu entendo que a Companhia de Águas tem que continuar fazendo o tratamento que ela tem, mas já que ela não trata o meu esgoto, por que ela me cobra? Exato. Então, assim, eu não sei se eu literalmente entrar na justiça contra isso, eu sei que eu vou ter um problema. A gente já tentou ver isso, mas são vários locais. Então, a gente tem vários problemas. A Águas do Imperador, eu vejo algumas coisas, parcerias da prefeitura, não é de agora, com os órgãos municipais, com órgãos públicos. Então, assim, tem algumas coisas e umas parcerias que eu não entendo também. São coisas que eu queria entender, as facilidades que alguns têm e outros não têm. Limpezas, coleta de água, coleta de tudo. Até reciclagem, material reciclado. Você vê a coleta seletiva, em bairros tem, outros não tem. Só que eu pago o mesmo IPTU e pago a mesma coisa que ele. Então, eu queria entender, já que é para fazer, vamos fazer direito. Faz direito, começa do zero, então tudo de novo, e vamos para frente. Eu não consigo fazer isso. Abre mão do que você está fazendo, coloca a pessoa certa no seu local. Perfeito, Hélito. A gente vai chegando ao fim do nosso programa. Que recado você deixa para a gestão municipal, para o Estado também e, obviamente, qual que é a expectativa para os próximos dias? Então, eu vou dar um recado para a Prefeitura e para o Governo do Estado. Me ajuda a ajudar vocês, porque a gente está tentando ajudar vocês em tudo, porque a gente quer uma Petrópolis melhor. Então a gente está brigando para poder vocês verem o que vocês estão deixando errado. Então, assim, literalmente, ajuda a gente a ajudar vocês, porque o que a gente só quer é que isso fique tudo certo. E para a população nossa lá, a gente está brigando, vamos tentar resolver isso. É um ponto que a gente está vendo no futuro. Então, assim, a gente está vendo o problema fazer de novo no futuro, então vamos tentar resolver isso agora. Então, se não conseguimos resolver nos próximos 15 dias, peço a ajuda de todos os moradores novamente, vamos todos para a rua de novo, uma manifestação pacífica, tá, de início, mas mostrando o nosso problema. E a nossa manifestação não tampa a rua principal, a gente tampa a nossa própria parte de baixo, é só para todo mundo ver. Então a gente não tem via, não tem nada obstruído, mas a gente tem que mostrar o nosso problema que está ali. E é um problema grave. Se não fizer isso, não só no nosso bairro, como os outros bairros vão ter mais problemas. Perfeito, Hélito. Obrigado pela presença. Obrigado a você pela oportunidade. O espaço aqui é sempre bem-vindo, tanto para você, tanto para outros moradores também de Petrópolis toda. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Hélito. Para você que nos acompanha, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. E o recado que a gente deixa aqui também, que o Hélito comentou, cobre as ações. Seja um cidadão petropolitano ativo,
verifique, pesquise, questione em relação ao que você paga e também as ações que estão sendo realizadas, principalmente nesses pontos mais frágeis, vamos dizer assim, aqui de Petrópolis, que precisam das intervenções. É importante que você fique de olho, literalmente de olho no que está sendo feito, porque a chuva está aí, os dias estão passando e a gente vê que a cidade ainda está muito frágil para novas tragédias. E a gente, lógico, torce para que elas não aconteçam novamente. Assim a gente termina o programa de hoje. Amanhã, mais uma vez, 1h da tarde, nosso encontro marcado. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Jorge Guttenauer e eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV